Arrancando as raízes do mal. Para fazer essa apresentação, eu me baseei especialmente nessa obra, A Chave para a Teosofia. Mas também A Voz do Silêncio, Luz no Caminho e Aos Pés do Mestre. Foram praticamente os 4 livros nos quais eu me baseei, embora bem mais em A Chave para a Teosofia. Eu gostaria de lembrar, esclarecer um pormenor a respeito da Chave para a Teosofia. A Chave para a Teosofia foi o penúltimo livro escrito por Blavatsky, quando ela tinha escrito obras monumentais como Isis Sem Véu, como A Doutrina Secreta e muitos outros artigos e livrinhos. A obra dela se encontra condensada nos Collected Writings, que já conta com 17 volumes, daqueles grandes, e é uma obra muito extensa, vastíssima. Quando já estava chegando o final de sua vida, ela sentiu a necessidade de resumir a sua própria obra, para que, naquela vastidão de ensinamento, o essencial não se perdesse. E a síntese que Blavatsky apresentou da sua própria obra é exatamente a chave para a teosofia. Aqui nós não temos tudo que ela escreveu, mas ela passa as chaves, justamente para que a gente possa compreender toda a sua obra. Então, no capítulo 11º de A Chave para a Teosofia, ele tem o título Sobre os Mistérios da Reencarnação. Para minha surpresa, esse capítulo fala muito mais de karma do que de reencarnação, mostrando que o karma é quem gera o próximo nascimento. O karma é quem comanda os ciclos. Então, nós vamos tentar investigar um pouco sobre o karma. Gostaria de esclarecer que, assim como existe a lei de Newton, que fala da ação e reação, toda ação tem uma reação em sentido contrário, também há a lei de Einstein, que fala da relatividade. Mas a lei de Einstein e a lei de Newton, elas não operam no mesmo nível. Então, nós vamos tentar ver o karma como a lei básica, como a lei de Newton, e vamos tentar ver o karma como um princípio de relatividade, como Einstein nos postulou. Então, começando, Blavatsky nos diz: descrevemos o karma como aquela lei de reajustamento que sempre tende a restaurar o equilíbrio abalado no mundo físico e a harmonia rompida no mundo moral. Quer dizer, a lei de Newton fala da ação e da reação no mundo físico, não fala da ação e reação no mundo moral. E o karma, ele inclui tanto a ação e reação no nível físico como no nível moral. Blavatsky nos esclarece que nós não sabemos exatamente como o karma funciona. Que para se saber exatamente como o karma funciona, nós teríamos que ser videntes ou iniciados, nós teríamos que ter um grau de desenvolvimento que a humanidade comum ainda não tem. Então, ela diz, dizemos que o karma não atua sempre dessa ou daquela maneira particular, mas sempre age de modo a restaurar a harmonia e a preservar o equilíbrio, em virtude do qual o universo existe. Ou seja, o karma é uma lei de equilíbrio. Quando nós desequilibramos o equilíbrio do universo, essa lei coloca as coisas de volta no trilho. Como alguns de vocês que já leram A Chave para a Teosofia sabem, esse é um livro de perguntas e respostas.
as perguntas, às vezes, as mais esdrúxulas possíveis e algumas até bastante pertinentes. Então, o questionador, né, o interlocutor, pergunta a Blavatsky: gostaria que pudesse dar-me um exemplo concreto da ação do karma. E a resposta dela: isso eu não posso fazer. Porque nós tendemos para o materialismo espiritual, no sentido que nós achamos que se nós damos um soco no gato, nós vamos levar um soco do gato, e as coisas não funcionam exatamente assim. Se alguma desgraça nos ocorre, então é porque nós fizemos ipsis literis aquilo para outra pessoa em outra vida, e parece que essa coisa não é exatamente assim. Ela nos esclarece mais: podemos apenas ter certeza, como afirmei antes, que nossas vidas e circunstâncias presentes são resultado direto dos nossos próprios atos e pensamentos em vidas passadas. E aqui ela esclarece aquilo que eu acabei de dizer. Mas nós que não somos videntes ou iniciados, não podemos saber nada sobre os detalhes do funcionamento da lei do karma. O karma, nós tendemos a vê-lo como muito pessoal. Aliás, nós tendemos a ver o mundo como muito pessoal. Se uma pessoa nos agride, nós queremos saber o que é que nós fizemos para essa pessoa, para ela nos agredir, e muitas vezes não percebemos ou a própria circunstância que a pessoa está vivendo e o quanto, de uma certa forma, muitas vezes sobra para nós sem ser uma coisa premeditada. Quando nós, se nós formos avaliar um menino, se ele tem capacidade de estar na terceira série, na segunda ou na primeira, nós temos que ver o conhecimento prévio que esse menino tem. Se ele já é alfabetizado, se ele domina as 4 operações, se ele sabe ler com perfeição, ou se ele ainda engasga em algumas coisas. Então, o conhecimento prévio vai determinar se ele vai ficar na primeira, na segunda ou na terceira série. Mas não se pode dizer que um menino na segunda série sabe exatamente a mesma coisa que todos os outros meninos que estão na segunda série. Então, existem linhas gerais de karma. Então, a nossa posição, ela é devida, sem dúvida alguma, àquilo que nós fizemos anteriormente. Mas há um contexto que nos envolve que, às vezes, uns estão um pouquinho mais avançados, outros estão um pouquinho mais atrasados e, de uma maneira geral, como se o Brasil fosse uma sala de aula, os Estados Unidos fosse outra, a Europa fosse outra. Existem mentalidades coletivas que nos atingem a todos, e quando a gente sai do país é que isso fica mais fácil da gente ver o quanto a gente é brasileiro, o quanto a gente se parece com as características gerais do povo. E aí, quando você vai ver na sala de aula lá dos Estados Unidos, você vai ver que existem diferenças, existem características nacionais, características locais que nos envolvem a todos e que envolvem a outros em outras circunstâncias também. Então, nesse sentido, Blavatsky nos esclarece que a lei do karma, apesar dela nos atingir pessoalmente, ela é muito mais impessoal do que conseguimos imaginar. Então ela nos diz: não é a onda que afoga o homem, mas a ação pessoal do desgraçado que se dirige deliberadamente e se coloca sob a ação impessoal das leis que governam o movimento do oceano. Se nós acharmos que o oceano quis nos prejudicar para nos afogar, nós vamos estar, no mínimo, um pouco paranoicos, não é verdade? Mas nós nos colocamos numa posição em que as coisas acontecem.
porque há leis que regem todo o universo. Então, é importante que nós percebamos essa atuação impessoal do karma. E o livre-arbítrio? Se o nosso karma é resultado dos nossos nascimentos anteriores e nós colhemos aquilo que plantamos, então, onde é que está o nosso livre-arbítrio? Então, já está tudo predestinado? Como é que é isso? É importante salientar que a palavra karma quer dizer ação. Ação que gera resultados. E os resultados, eles podem ser geradores de novos resultados num encadeamento kármico, os elos da roda de samsara. Então, da maneira com que nós reagimos ao karma, nós nos libertamos dele ou nós enlaçamos um novo elo kármico. Então, o livre-arbítrio é total. Nós podemos aprender a lição que o karma nos traz ou nós não podemos não aprender a lição que o karma nos traz. E aí é que nem pagar os juros do cheque especial, mas não mexer no principal. Então você está sempre pagando juros, você está sempre pagando juros, você está sempre pagando juros, mas você não mexe na dívida em si. Diz Blavatsky em A Chave para a Teosofia: o karma nada cria, nada planeja. É o homem que implanta e cria causas, e a lei kármica ajusta os efeitos. Ajuste esse que não é um ato, mas harmonia universal, sempre tendendo a voltar à sua posição original. De novo, karma é ação. Nós fazemos um movimento. A lei kármica nos traz de volta a consequência daquilo que fizemos. Mas a ação está implícita. Mesmo no ato de sofrer os resultados de ações anteriores. Porque ao sofrer os resultados de ações anteriores, nós podemos aprender as suas lições ou não. Assim como um ramo, um galho, que forçado vigorosamente a dobrar-se, retorna à posição original com um vigor correspondente, se acontece de deslocar o braço de quem tentou dobrá-lo fora de sua posição natural, podemos dizer que foi o ramo que quebrou o nosso braço ou foi nossa tolice que nos trouxe a dor? De novo, Blavatsky ressalta o caráter impessoal do karma. E nesse sentido, é fundamental conhecer não só a lei do karma, como a lei da reencarnação, a lei da evolução, a lei do sacrifício, as leis que governam o universo. Porque, conhecendo as leis, nós não vamos nos contrapor a elas. Nós não vamos agir de uma forma que a lei precise, através de um procedimento, às vezes dolorido, nos colocar de volta na percepção correta. Pensamentos. Quando nós pensamos em karma, muitas vezes nós achamos, não, mas eu não estou fazendo nada. Nós achamos que a nossa ação está sendo correta, mas os nossos pensamentos, aí o que eu penso ou o que eu não penso é comigo. Blavatsky nos mostra que os pensamentos, eles acabam engendrando ações. Os pensamentos criam o universo. Se nós pensarmos nas circunstâncias da nossa vida, hoje eu sou mãe de 4 filhos e eu sou advogada. Num determinado momento, isso foi um pensamento. Eu queria ser mãe. Hoje, isso é um fato. Com a minha profissão, a mesma coisa. Num determinado momento, eu resolvi estudar direito. Na hora que eu resolvi estudar direito, eu abri. Hoje, a advocacia é um fato na minha vida.
Então, isso são dois exemplos bem simples, mostrando como o pensamento engendra as circunstâncias da nossa vida. Então, Blavatsky nos diz: cada pensamento e ato através da vida traz consigo, para o bem ou para o mal, uma influência correspondente sobre outros membros da família humana. E o tal do arrependimento? Aquela história de que a gente vai até a igreja, se confessa, reza 3 Ave Marias, 5 Pai Nosso e o nosso pecado é perdoado. Como é que é isso? Como é que se dá? Qual o efeito do arrependimento em relação às nossas ações já cometidas? Os nossos pecados, no linguajar cristão, mas as nossas ações, de uma maneira geral. Pode o arrependimento nos liberar do karma? Blavatsky nos explica: nenhum arrependimento, por maior que seja, pode apagar seus resultados no futuro. E aí ela vai mais longe e diz: quando, depois que a pedra foi lançada ao lago, pudermos chamá-la de volta à mão, trazer de volta as ondulações, eliminar a força despendida, restituir as ondas etéricas ao seu estado de não ser anterior, apagar cada traço do ato de atirar o objeto, de modo que o registro do tempo jamais mostre que ele ocorreu. Então, poderemos pacientemente ouvir os cristãos argumentar sobre a eficácia dessa reparação vicária. Ou seja, a ação que já foi gerada, ela já causou os seus efeitos. Não dá para trazer de volta o leite derramado para o copo. Não dá para trazer de volta a pedra à mão, conforme ela nos explica. No entanto, ela nos esclarece que o arrependimento tem o seu papel. Não no sentido de nos liberar do karma daquilo que já foi produzido. O arrependimento, se sincero, impedirá um homem de repetir erros. Não pode salvá-lo ou aos outros dos efeitos daqueles já cometidos, que infalivelmente o alcançarão nessa vida ou no próximo renascimento. Conformidade ou aceitação. Uma das coisas que é o resultado da crença no karma é uma conformidade, uma aceitação. Muitas vezes eu já vi críticas de pessoas ao karma, dizendo que as pessoas que acreditam no karma são muito resignadas, são muito passivas, aceitam, dizendo amém a todas as circunstâncias na vida. Como é que é isso? Como nós já dissemos, karma quer dizer ação. O karma nos vem num momento apropriado para que nós possamos aprender as suas lições. Então, qual é o papel da aceitação, da conformidade? Blavatsky nos explica: a crença no karma é a razão mais elevada para que alguém se conforme com a sua sorte nessa vida e o mais poderoso incentivo para o esforço de melhorar o renascimento seguinte. Ou seja, é aquela passagem que diz: Senhor, dai-me força para mudar aquilo que pode ser mudado. Dai-me paciência para aceitar aquilo que não pode ser mudado. E, principalmente, dá-me sabedoria para saber distinguir uma coisa da outra. No sentido de que os efeitos, nós temos que passar por eles. Mas a maneira com que nós passamos pelo efeito vai implicar no aprendizado ou não. Se nós passamos com revolta, ou se nós usamos aquilo como um poderoso incentivo para melhorar daqui para frente.
Por quê? Porque as condições que nós temos agora, nós criamos no nascimento anterior. Mas as condições do próximo nascimento, nós estamos criando agora. E a maneira com que nós reagimos ao karma é fundamental para que essas condições possam ser efetivamente melhoradas. E, como eu disse para vocês, esse capítulo de A Chave para a Teosofia é sobre os mistérios da reencarnação. E aí ela fecha o gancho dizendo: a lei do karma é intimamente entretecida com a da reencarnação. Apenas essa doutrina pode nos explicar o misterioso problema do bem e do mal e reconciliar o homem com a terrível e aparente injustiça da vida. Nada, a não ser essa certeza, pode tranquilizar nosso senso de justiça revoltado. Mas aí nós encontramos uma passagem que cria uma polêmica nesse entendimento horizontal do karma. Essa passagem se encontra nas Cartas dos Mestres para Sinit, volume 2, carta 92, onde o mestre Kuthumi diz: nossos chelas são ajudados apenas quando são inocentes das causas que os colocaram em dificuldades, quando tais causas são geradas por influências alheias, externas. Como é que é isso? Se nós recebemos tudo o que nós merecemos, como é que um chela, um aspirante, um discípulo, uma pessoa de desenvolvimento espiritual avançado pode ser ajudado porque é inocente das causas que o colocou em dificuldades? Essa é uma passagem bastante polêmica. Pareceria que o karma não existe ou que pode sobrar para nós sem que nós realmente tenhamos dado causa àquilo. A minha lógica sempre me disse que, se por acaso um resultado ou uma situação está acontecendo agora que não é o resultado do passado, isso vai ser compensado no futuro. Então, nesse sentido, a injustiça como tal, ela não existe. Porque ou ela é resultado, ou aquela circunstância é resultado do passado, ou ela vai ser compensada para frente. E achei uma passagem, especialmente na página 145, numa nota de rodapé, onde Blavatsky explica exatamente isso, que o karma pode ser compensado. E ela diz, ela explica, ela se referindo à passagem do mestre que fala de que os chelas poderiam ser inocentes em relação às causas que os colocaram em dificuldade. Ela diz: a ideia essencial daquela passagem da Carta dos Mestres era que os homens frequentemente sofrem os efeitos das ações de outros, efeitos que, portanto, não pertencem estritamente ao seu próprio karma. E, por esses sofrimentos, eles naturalmente merecem compensação. Ou seja, aquilo que não é resultado exato do passado, se sobrou para nós, de uma certa forma, uma circunstância que não estava no nosso karma pessoal, nós não precisamos nos afligir, porque isso vai ser compensado. E nós seremos ajudados, de uma certa forma, em relação àquela situação. Uma outra passagem bastante enigmática. Blavatsky nos explica que a ação é igual ao resultado. Ou seja, não é o karma da ação que gera uma reação.
A própria ação já é a reação. A própria ação já é o seu resultado. Quando nós pensamos no leite derramado, isso é fácil, né? A própria ação de derramar o leite, o resultado já é o leite derramado. Então não há uma diferença substancial entre o leite derramado e a ação de derramar o leite, não é? Então ela diz: nos domínios da eterna justiça, a ofensa e a punição estão inseparavelmente ligados como um único evento, porque não existe distinção real entre a ação e suas consequências. É óbvio que essa passagem, ela tem níveis de profundidade que talvez só através da meditação nós podemos alcançar. Então é bom a gente pegar ela, levar para o travesseiro e meditar profundamente, que não há uma diferença substancial entre a ação e o resultado. Karma individual e coletivo, salvação. Existe aquele entendimento de que Jesus morreu na cruz para nos salvar, um entendimento certamente superficial, grosseiro, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, então nós já estamos salvos. Basta acreditar em Jesus. Então nós podemos cometer todos os pecados do mundo, porque Jesus já nos salvou. E isso seria um entendimento que certamente se chocaria com o entendimento da lei do karma. No entanto, Blavatsky nos explica que há uma salvação. Não que nós não tenhamos que colher o resultado das nossas ações. Não que invalide a lei do karma no sentido individual. Mas no sentido coletivo, os gênios da humanidade, os santos, os salvadores, eles fazem descobertas que beneficiam um todo. E nesse sentido, nós nos beneficiamos daquilo que os salvadores da humanidade nos trouxeram. Mas não, nunca, em hipótese alguma, anulando o nosso karma individual. Ela nos explica: não devemos perder de vista o fato de que todo átomo está sujeito à lei geral que governa o corpo inteiro, ao qual ele pertence. E aqui encontramos a pista mais ampla da lei kármica. Você não percebe que o agregado de karma individual torna-se o da nação a qual aqueles indivíduos pertencem? E mais ainda, que a soma total de karmas nacionais é o karma do mundo? Os males dos quais você fala não são peculiares a um indivíduo ou mesmo à nação. Eles são mais ou menos universais. E é sobre essa linha ampla de interdependência humana que a lei do karma encontra sua legítima e uniforme manifestação. Então a perguntinha: devo então entender que a lei do karma não é necessariamente uma lei individual? E ela responde: é exatamente o que quero dizer. Seria impossível ao karma reajustar o equilíbrio de poder na vida e no progresso mundiais, a menos que ele tivesse uma linha de ação ampla e geral. É como a história da sala de aula. O menino que está na segunda série, ele certamente merece estar ali. E o menino que está na terceira também merece estar ali. Mas o ensino é um ensino amplo, não necessariamente só dirigido para aquele menino particular, mas para toda aquela turma. E quando tem um menino mais adiantadinho, que aprende as lições mais rápido, ele ajuda os outros a aprenderem a lição mais rápido também. Então, nesse sentido, o gênio individual, o brilho individual, ele se reflete positivamente no karma coletivo.
Então, ela vai além. Está reservado às almas heróicas, os salvadores da nossa raça e nação, descobrir a causa dessa desigual pressão de karma retributivo e, por um supremo esforço, reajustar o equilíbrio de poder, salvando as pessoas de um engolfamento moral 1000 vezes mais desastroso e mais permanentemente maléfico. Então, se nós pensarmos nas lâmpadas que nos iluminam aqui nesse recinto, nós somos todos beneficiados por elas. No entanto, Thomas Edison foi quem inventou a lâmpada. Ele, com o seu gênio próprio, ele fez uma descoberta que nos beneficiou a todos. Isso, o fato do mundo ter tido uma Madre Teresa de Calcutá nos dá uma referência que é possível ser assim. Então, uma Madre Teresa faz uma diferença enorme no conjunto. E por que não o Mestre Jesus? Nesse sentido, ele foi um exemplo de vida que atinge milhões de pessoas 2000 anos depois da sua vida. Então, nesse sentido, ele foi um salvador da humanidade, sem sombra de dúvida. Ele saiu da média, ele deu um exemplo de que é possível viver de uma maneira diferente. Então, existe tanto o karma individual como a salvação coletiva, no sentido de que o gênio individual faz com que o coletivo todo se beneficie. Bem, agora nós vamos para o aceleramento kármico. Agora nós saímos da lei de Newton e vamos para a lei da relatividade de Einstein. Vamos tentar ver como se pode lidar com o karma em atacado e não no varejo. É muito comum nos meios espiritualistas a afirmação de que se interessar pela espiritualidade, meditar e ter uma vida correta acelera o karma. E muitas pessoas até se perguntam, eu estou me tornando melhor para sofrer mais? Eu sou masoquista? Como é que é isso? Na verdade, quando nós aprendemos mais lições, nós estamos preparados para outras e outras e outras. Então, esse aceleramento kármico é uma maneira de nós nos liberarmos do fardo da ignorância. É uma bênção. Vamos tentar ver como é que isso funciona. Luz no Caminho, esse tratado de Mabel Collins, tem uma passagem muito interessante que fala sobre lidar com o karma dessa maneira, do tipo atacado. Aquilo que o título dessa palestra, Arrancando as Raízes do Mal. Mabel Collins nos fala: procure em teu coração a raiz do mal e arranca. Ela vive e dá frutos no coração do discípulo devotado, assim como no homem voltado para o desejo. Só o forte pode matá-la. O fraco tem que esperar que ela cresça, frutifique e morra. Ela é uma planta que vive e cresce através dos tempos. A raiz do mal não é o karma? Então, você quando arranca uma raiz, aquilo não vai ser gerado mais. Quando você não arranca a raiz e você só poda a superfície, é que nem os juros do cartão de crédito ou do cheque especial. Você poda, mas você não arranca o foco, o principal. Mas ela nos esclarece. Só o forte pode arrancar a raiz do mal.
O fraco tem que esperar que dê seus frutos. É uma planta que vive e cresce através dos tempos. Esse tempos é de fundamental importância. Uma coisa que me chamou muita atenção na literatura teosófica foi saber que os mestres de sabedoria, os seres perfeitos, os seres iluminados, estão em intensa atividade e eles não geram karma. Se o karma é ação com a sua reação, como é que você pode agir sem gerar resultados? Porque é a ação no tempo que gera resultados. A ação no eterno não gera resultados. Arrancar a raiz do mal significa sair do transitório, do temporário e entrar no eterno. Luz no Caminho continua nos esclarecendo. Não vive no presente, e sim no eterno. Essa gigantesca erva daninha não é capaz de florescer ali. Essa mancha na existência é removida pela própria atmosfera do pensamento eterno. Ou seja, há uma pista importante. Nós temos que sair do reino do transitório para o reino do eterno. Aos pés do mestre, no comentário sobre o contentamento, também nos fala disso. Nos esclarece o seguinte, no parágrafo 44. Deves suportar o teu karma com contentamento, qualquer que ele seja, aceitando como uma honra que o sofrimento venha a ti. Porque isso demonstra que os senhores do karma consideram-te digno de auxílio. Por muito duro que seja, ser agradecido por não ser ainda pior. Lembra-te que de muito pouca utilidade serás para o mestre enquanto o teu mau karma não for resgatado e tu estejas livre. Oferecendo-te para ele, para o mestre, para o trabalho espiritual, pediste que teu karma fosse acelerado e assim, em uma ou duas vidas, resgatarás o que de outro modo poderia estender-se por mais de uma centena delas. Vocês estão vendo que há uma similaridade absoluta entre arrancar a raiz do mal e esperar que aquilo frutifique. Esperar que aquilo frutifique, levar o karma no estilo conta-gotas, ele se estende por um período enorme. Mas arrancar a raiz do mal, resgatar em uma ou duas vidas, só o forte pode fazê-lo. E aí, para isso, o contentamento. Deves suportar o teu karma com contentamento. Porque, no caso, o mestre falava para o Krishnamurti, numa situação onde o karma dele tinha sido acelerado. Então, ele, com o seu karma acelerado, devia suportar com contentamento, qualquer que seja, aceitando como uma honra o sofrimento. Então, dá para ver como essas duas passagens se casam perfeitamente. Para minha surpresa, eu encontrei uma pista muito interessante desse mesmo assunto na Chave para a Teosofia, quando Blavatsky nos fala da união. E ela diz: nem seriam as leis do karma inescrutáveis se os homens trabalhassem em união e harmonia, ao invés de desunião e luta, pois desapareceria a nossa ignorância daqueles caminhos, se os atribuíssemos à sua causa correta. O que isso tem a ver com karma? O leite que eu derramei, o efeito que vem a mim das minhas ações, o que trabalhar em união com os outros tem a ver com isso? Parece
E nesse sentido, há uma passagem da Voz do Silêncio que nos mostra que a maneira de arrancar a raiz do mal é perceber a causa e o efeito, é juntar a causa e o efeito. Isso está descrito na Voz do Silêncio como a virtude de Shila, que quer dizer harmonia, equilíbrio. Então, através da harmonia e do equilíbrio, nós recebemos a inspiração que nos propicia juntar a causa e o efeito. E aí, com vontade, evidentemente, nós temos a possibilidade de arrancar a raiz do mal. Blavatsky nos fala da esfinge. Vocês se lembram que a esfinge tem um lema: decifra-me ou te devoro. Arranca a raiz do mal, decifra o mistério da natureza, ou te devoro, ou você vai ter que pacientemente suportar seu karma pelas próximas 100 encarnações. Permanecemos aturdidos perante o mistério da nossa própria constituição e os enigmas da vida que não resolveremos e acusamos a grande esfinge de nos devorar. Quer dizer, o karma tem a ver com decifrar mistérios, juntar a causa e o efeito. A Voz do Silêncio, quando fala, no aforismo 208, quando fala de Shila, que é a segunda paramita, fala: Shila, a chave da harmonia nas palavras e atos, a chave que equilibra a causa e o efeito, não deixando mais lugar para a ação kármica. Ou seja, juntando a causa e o efeito, nós arrancamos as raízes do mal, não deixando mais lugar para a ação kármica. No 235, de A Voz do Silêncio, também há uma referência a Shila. O medo, ó discípulo, mata a vontade e paralisa toda a ação. Se é falho na virtude de Shila, ou seja, equilíbrio, harmonia, o peregrino tropeça e as pedras kármicas lhe ferem os pés ao longo da senda pedregosa. Com harmonia, união, nós temos o mérito de ter a inspiração que nos possibilita juntar a causa e o efeito. E aí precisamos de força para efetivamente arrancar a raiz do mal. Se nós não juntamos a causa e o efeito, se nós não trabalhamos em união e harmonia, mas em luta e desunião, nós não atribuímos a causa correta, nós não deciframos o mistério da vida e, ao longo da senda pedregosa, as pedras kármicas ferem os nossos pés. Vocês veem como está profundamente relacionado. Um exemplo que a gente pode dar, que também tem uma relação com o karma. E com essas duas maneiras de lidar com o karma, no atacado ou no varejo. Arrancar a raiz do mal ou deixar que ela frutifique e floresça. Por exemplo, um anzol se prendeu no nosso pé. Nossa, que dor! Como é que nós vamos fazer? Nós vamos arrancar esse anzol?
Vai doer que vai ser uma coisa, na verdade. Mas se nós arranjarmos um meio alternativo, vamos andar mancando para o resto da vida. Vai doer? Claro que vai doer. Mas são dois tipos de sofrimento diferentes. Lidar com o karma no varejo, na periferia, é andar mancando. Vai ficar doendo por essa vida e pelas próximas. Mas arrancar a raiz do mal, arrancar o anzol de nossos pés, dói muito. E para isso, precisamos de fortaleza. E para isso, a passagem de aos pés do mestre. Deves suportar o teu karma com contentamento, qualquer que ele seja, aceitando como uma honra que o sofrimento venha a ti. Porque isso demonstra que os senhores do karma consideram-te digno de auxílio. Por muito duro que sejas, ser agradecido por não ser ainda pior. Lembra-te que de muito pouca utilidade serás para o mestre enquanto o teu mau karma não for resgatado e tu estejas livre. Oferecendo-te para ele, pediste que teu karma fosse acelerado e assim, em uma ou duas vidas, resgatarás o que de outro modo poderia estender-se por mais de uma centena delas. Então, nós estamos com a faca e com o queijo na mão. Nós vamos arrancar esse anzol dos nossos pés? Ou vamos andar mancando por essa existência e pelas próximas existências? Esse anzol se chama egoísmo.